Então, boa tarde a todos. Eu quero começar falando que eu fico muito feliz quando eu vejo uma aula como a da Carolina, com esse entusiasmo, né, pelo exercício físico. Como a gente sabe e a gente gosta de vender esse peixe, a gente sabe o quanto o exercício é benéfico, é importante e tem que ser indicado para os pacientes cardiopatas, principalmente o paciente de insuficiência cardíaca, como a Carolina disse, que hoje a gente tem um nível de evidência, né, uma classificação 1A, né, então a gente está cansado de saber que é importante, esse paciente merece o exercício, a reabilitação cardiovascular, e o paciente também que passou pelo transplante cardíaco, ele também merece esse cuidado, a reabilitação cardíaca. Então, a educação física, né, o profissional de educação física, ele está lá no final, né, tanto é que eu fiquei por último, mas não menos importante, né, esse cuidado ele tem que ser feito não só dentro do hospital, mas ele tem que ser, sim, feito dentro do hospital, com um colega da fisioterapia, ter esse cuidado totalizado, né, indicado, se possível, começar a fazer até antes do transplante. A gente, na busca aqui pelos artigos, já muitos artigos mostrando a diferença, né, estudos mostrando a diferença de pacientes que fazem o exercício pré-transplante dentro do que é possível fazer, né, junto com as questões da fisioterapia, com como chama do choquinho, que eu esqueci? A estimulação, né, com a estimulação, o treinamento inspiratório, que é riquíssimo, importantíssimo, né? Então, feito esse exercício, passado por por esse cuidado, vai para um transplante, ele vai com certeza ter uma evolução muito melhor no pós-transplante. E se a gente conseguir manter esse cuidado, né, quando ele sai lá do hospital, né, todo feliz que ele conseguiu passar pelas etapas que ele tanto desejava, né, a gente com certeza vai conseguir ter uma evolução muito melhor desse paciente. Então, para os transplantados, a gente tem classe 1 com nível de evidência B, então um nível de evidência um pouquinho mais baixo, mas talvez pela dificuldade em estudar esse paciente, temos menos centros, né, diferente do paciente com insuficiência cardíaca, né, que todo centro de cardiologia tem esse paciente, né? E aqui eu trouxe um esquema da reabilitação. Então, como que é a nossa reabilitação, esse nicho tradicional da reabilitação cardíaca, né? Então, o paciente, a reabilitação ela é dividida em 3 principais nichos, né? Então, essa reabilitação ainda dentro do centro, dentro do hospital, que é caracterizada pela atuação do fisioterapeuta no beira-leito, na mobilização precoce desse paciente, colocá-lo para movimentar, fazer o exercício o quanto antes. Depois ele passa para uma fase extra-hospitalar, então a partir do momento que ele tem alta, ele vai para esse momento extra-hospitalar, e aí ele tem um momento precoce e depois um momento tardio dessa reabilitação. Então, nesse momento precoce, ele pode realizar esse treinamento físico ainda dentro do hospital, com monitorização eletrocardiográfica, sob supervisão médica, não tendo um médico dentro desse centro de reabilitação, fazendo um segmento junto com a equipe multiprofissional. E aí, se a gente tiver equipe multiprofissional, melhor ainda para conseguir fazer a evolução desse paciente. E depois ele passa para uma fase mais tardia, que aí é uma atuação fortemente do profissional de educação física, que é quando esse paciente ele já passou pelo menos aí 6 meses do transplante cardíaco e ele está apto aí para programas de exercício. Então, ele vai caminhar no parque, ele vai fazer um personal, ele vai procurar o professor da academia para dar continuidade nesse programa de exercícios, para ele voltar, né, a poder ter suas atividades de vida normal. E aí, por que reabilitar? Né? Porque a gente sabe que o paciente que fez o transplante, ele troca a máquina propulsora, mas ele não troca o encanamento, né? Então, todo o resto, né, o encanamento e as paredes, elas ainda estão sofrendo naquela condição de insuficiência cardíaca. Então, a gente precisa, através do exercício, melhorar esse todo, porque nós temos uma bomba nova e a gente precisa readaptar todo esse encanamento para conseguir ter uma melhora e ter um sucesso nesse todo, né? E aí, como a Carolina disse,
né, a gente tem a incompetência cronotrópica, a diminuição de função, menos massa muscular, até própria de todo o tempo de internação desse paciente, entre outras consequências aí de uma insuficiência cardíaca prolongada e um tempo de internação também prolongado. Evidências temos muitas já, né, de efeito do exercício físico, do treinamento físico nesses pacientes. Eu trouxe aqui uma para exemplificar, é uma meta-análise brasileira, tá? Publicado no Arquivos Brasileiros, e ele mostra a melhora do VO2, então, que é a nossa medida aqui de capacidade física. Então, ele mostra uma melhora no pré e pós aqui de capacidade física quando comparado a um grupo controle, assim como a pressão arterial sistólica, né, que a gente vê pressão arterial sistólica muito alterada nos pacientes no pós-transplante, devido aí à questão da denervação, né, dessa mudança de balanço simpato-vagal. Então, é uma coisa que o exercício consegue modular e é importante para esse paciente. E isso aqui é um trabalho que foi feito com treinamento de alta intensidade. Nem sempre é fácil, né? Até o trabalho de exercício, de um exercício de leve a moderada intensidade, é difícil nesse início, né, quando a gente tem um paciente que passou por um sofrimento tão grande, mas um trabalho aqui mostrando que é possível em alguns pacientes. Nesse outro trabalho, também uma meta-análise bem importante, mostra aí que ele fez uma comparação de tipos diferentes de treinamento. Então, alguns estudos mostraram só o efeito do treinamento aeróbio, outros do treinamento intervalado de alta intensidade, outros de treinamento só de resistência, então da musculação, e outros de treinamento combinado. E, em resumo, o treinamento aeróbio, ele é eficaz na melhora do VO2 pico, então da capacidade funcional, e deve ser considerado como uma modalidade importante da reabilitação no pós-transplante cardíaco. O treinamento de alta intensidade mostrou-se superior na melhoria da capacidade física. Isso a gente sabe em diversos trabalhos, até com outras cardiopatias, que o HIIT ele vai ter uma melhora a mais considerável, mas para quem a gente vai fazer isso? Porque não são todos os pacientes que toleram. O treinamento de resistência ele é essencial para melhorar a força muscular, né? A gente precisa, porque esses pacientes perdem muita massa muscular durante esse período de insuficiência cardíaca e também de internação, né? Esperando o transplante cardíaco, é muito tempo acamado. E o treinamento combinado oferece benefícios tanto na capacidade aeróbia quanto na força muscular, mas com uma melhora menor do VO2 pico comparado ao treinamento aeróbio isolado. Como uma mensagem final, eu diria aqui para a gente melhorar a capacidade funcional, né? A gente precisa melhorar a capacidade funcional para melhorar a qualidade de vida, para melhorar essa sobrevida a longo prazo, reduzindo complicações desse pós-transplante. E fica a mensagem que o exercício físico ele é fundamental para esse paciente. Se ele puder começar desde a fase da internação e seguir até o resto da vida desse paciente, essa é o nosso modelo ideal, é o que nós, fisioterapeutas e profissionais de educação física, desejamos para esse paciente. É isso, muito obrigada. Muito obrigado, doutora Daniela, pela apresentação.